Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta aula estaremos dando continuidade ao nosso estudo escatológico que estamos agora estudando o livro de Apocalipse. Já estudamos 4 primeiros capítulos, já estamos na segunda sessão paralela, como disse na última aula, do primeiro capítulo ao 3, a primeira sessão paralela do livro. Do capítulo 4 ao 7, vemos a segunda sessão paralela dentro do livro de Apocalipse. Esta sessão que vai nos mostrar, nos enfatizar a ascensão de Cristo ao céu, a sua posse do seu domínio, do seu reinado sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Nós vamos ver ele dando autoridade para a sua igreja, pregar o evangelho. Nós vamos ver a perseguição, as mortes que a igreja sofre, os sofrimentos da igreja, os mártires, as almas. E nós vamos ver também Cristo vingando a sua igreja. Dentro do capítulo 5, o de mais importante a gente enfatizar neste momento, que é o capítulo a ser estudado, nós vamos ver que é um capítulo muito tremendo da palavra de Deus. É um capítulo dentro do livro do Apocalipse, um dos que mais fala comigo. Creio que ele, o capítulo 12, e nós vamos ver aqui Cristo tendo sua ascensão ao céu e tomando o poder e o domínio. Sem mais delongas, vamos para a leitura deste capítulo, que é um capítulo abençoado, que fala muito comigo e creio que vai falar com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. No lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito, por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Como já mencionei desde o primeiro livro, do primeiro capítulo, esse livro a qual João vê, não é um livro como habitualmente nós vemos, que é nos dias que temos atuais, mas são livros da época de João, da época cultural de João, e nós vamos ver que são pergaminhos, que são rolos, e estes rolos eram escritos tanto por dentro quanto por fora. E este rolo, ele era bem selado com 7 selos. Era um rolo bem selado com 7 selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Há uma pergunta. João vê um anjo forte clamando em alta voz, clamando. Quem é digno de abrir o livro e romper, desatar os seus selos? Quem era digno de algo tão grande? Vamos estar vendo. Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e nem de olhar para o livro. Ninguém não era digno nem de abrir e nem olhar para o livro. Versículo 4. Eu chorava muito, por ninguém for achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Irmãos, João declara que ele chorava muito por ninguém ser digno nem de abrir e nem muito menos olhar para o livro. Isso fez com que João chorava muito. Foi algo que desse motivo a João de chorar. Era algo triste aos olhos de João. Ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Só que então um dos anciãos disse a João, versículo 5, então um dos anciões me disse, não chores. Um dos anciões consola João. Por que que havia um motivo de João ser consolado? Não chores, pois o leão da tribo de Judá, Jesus era considerado rei dos judeus. Jesus foi considerado rei dos judeus. E o símbolo de Judá é o leão, o guarda de Judá. Jesus, então, é considerado o leão de Judá, pois o leão de Judá, a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Nós vamos ver que pelo menos 5 séculos antes da primeira vinda de Cristo não teve nenhum reinado, nenhum rei sucessor de Davi na face da terra. E Deus prometeu a Davi que o seu reinado seria eterno, que o seu reinado, que a sua descendência
teria um reinado eterno, Cristo. E nós vamos ver a raiz, que Cristo ele é a raiz de Davi. Quando se corta uma árvore, a árvore pode ser cortada, a árvore pode morrer, mas a raiz continua viva na terra. A raiz ela continua na terra viva, e se ninguém a matar, se ninguém tirar a raiz, ela vai voltar a brotar novamente. E Cristo é essa raiz que permaneceu viva, que permaneceu firme essa esperança, que por mais que durante 5 séculos não teve rei sucessor, Cristo veio novamente e resplandeceu com seu reinado, novamente ele frutificou com seu reinado. Ele é a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Cristo ele venceu para abrir o livro e para romper os 7 selos. Somente Cristo, somente o Cordeiro é digno de abrir o livro, de romper os 7 selos, de olhar para este livro. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele vê o cordeiro que parecia estar morto, Cristo ressuscitado, provavelmente com as suas feridas, com seus sofrimentos ali na pele, visível, parecia estar morto. Nós vamos ver que ele tinha 7 chifres. 7 chifres, o chifre representa poder. 7, onipotência de Cristo. Com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus por toda a terra. Os 7 Espíritos em Cristo mostra que o Espírito Santo também está em Cristo. E que Cristo está por toda a terra. Cristo ele é onisciente, Cristo ele é onipresente, Cristo ele é onipotente. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Fazendo um resumo destes 7 versículos. Cristo, quando em um cenário em que ninguém era digno de olhar para o livro, muito menos de romper os seus selos, abrir o livro. Cristo ele foi o único digno de pegar esse livro, de romper os seus selos, de abrir os seus selos. Por que que ele foi digno? No versículo 5, a raiz de Davi, porque ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Cristo foi digno porque venceu. Como Cristo venceu, nós vamos ver na continuidade. Mas o que eu quero enfatizar dentro desses 7 primeiros versículos é que Cristo, por ser digno, por ter vencido, ele é digno e capaz de tomar o livro e de romper os selos. Esse tomar não é no sentido de tomar a força sem a vontade daquele que passou, mas é no sentido de possuir o livro. E nós vamos ver no versículo 7, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Quando eu disse no capítulo 4 que nós vamos ver que este assentado no trono, que apesar de João não se referir como Deus, é o próprio Pai. Pois no capítulo 5, nós vamos ver que quando Cristo chega, pega o livro da mão dele. Então, não tem como ser esse próprio Cristo estar assentado no trono. No capítulo 4, mostra o Pai assentado no trono. No capítulo 5, mostra Cristo vindo porque venceu e pega o livro da mão do Pai. O que que esse livro representa? Nós vamos ver que esse livro representa todo o propósito de Deus, todo o decreto de Deus que está concretizado. Nós vamos ver que esse livro representa a história da igreja. Nós vamos ver que nesse livro está todos os fatos, desde a primeira vinda de Cristo até sua segunda vinda. Aqui Cristo toma todo o domínio do mundo. Nós vamos ver em Mateus capítulo 28, 18, Cristo disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso ide pregar o evangelho. Então nós vamos ver que Cristo, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E o momento em que essa autoridade foi concretizada, foi aqui no capítulo 5 de Apocalipse, que está nos mostrando que Cristo, ao morrer, ao ressuscitar e ao se ascender ao céu, ao subir ao céu, ele é digno de pegar o livro e desatar o selo. Cristo, ele recebe este reinado da mão de Deus. O livro representa todo o propósito, toda a história das nossas vidas, da terra, da humanidade, da igreja. Nós vamos ver que Deus passa o reinado para Cristo. É isso que o livro representa, o reinado, a história. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós vamos ver em 1 Coríntios falar que é necessário que ele reina
até que todos os inimigos estejam colocados debaixo de seus pés. O último inimigo é a morte. E daí então ele passará novamente este reinado para Deus, Pai. Então nós vamos ver que aqui ele recebe o reinado. É o período do reinado de Cristo. É o período em que Cristo está reinando. Cristo já reina. Nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, dizer: e nos constituiu reino e sacerdote. Como eu comentei nesta aula, ele nos constituiu reino e sacerdote e já estamos reinando com ele. Nós vamos ver da mesma forma também, no versículo 10 do capítulo 5, e os constituíste reino para todos sempre, reino e sacerdote para nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Aqui Cristo já nos constituiu reino e sacerdote. Aqui Cristo já reina. E quando ele toma posse do livro, ele toma posse do seu reinado, do seu domínio sobre todas as coisas que há no céu, que há na terra, que há embaixo da terra. Cristo reina, Cristo vive e Cristo reina. Cristo não reinará apenas no futuro, no período de tempo. Cristo ele já reina. E se ele é rei de nossas vidas, nós somos reinados e comandados, nós somos guiados por ele. Ele é o nosso guia, ele é o nosso reino, nós somos constituído reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinaremos sobre a face da terra, reinaremos como igreja do Senhor, reinaremos pregando o evangelho de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele passa esse domínio, esse reinado para Cristo no versículo 7, versículo 8, logo que pegou o livro. Logo que Cristo pega o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciões e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Aqui nós vamos ver que quando Cristo ele possui o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões que tinham rendido louvores, que tinham adorado a Deus no capítulo 4, agora exalta também a Cristo. Cristo ele recebe todo o poder, toda a exaltação, toda a glória, ele é glorificado no céu. Nós vamos ver todos os seres prostrando diante dele. E ele é digno, por quê? Versículo 9. Tu és digno de tomar o livro e de abrir o selo. Lembra quando eu disse no versículo 5 que ele é digno porque ele venceu? E como Cristo venceu? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo venceu. Cristo teve o direito de tomar o livro e de romper os seus selos porque ele foi morto. Porque ele morreu pela igreja e porque com o sangue dele ele comprou para Deus Pai homens de toda tribo, povo, de línguas e nações. Homens aqui, quando fala todo povo, toda tribo, toda língua, toda nações, representa os 4 cantos da terra, representa de toda a terra, de todo o povo, literalmente, de todas as línguas, de todas as nações, não somente entre os judeus, e não somente entre os israelitas. Todos nós somos comprados por Deus. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos comprados pelo sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele é digno de tomar o livro e de romper o selo. É por isso que ele é digno de ter o controle da história, de ter o reinado em suas mãos, porque ele se entregou a si mesmo por nós, porque ele entregou a sua própria vida, porque ele foi morto e comprou com o seu próprio sangue. Ele não comprou com sangue de bode, não com sangue de galinha, de gado, de nada. Ele comprou com o seu próprio sangue um povo para Deus. É por isso que ele é o único digno de tomar o livro e desatar o selo. Ele é o único digno de tomar esse reinado. E é por isso que o próprio Pai passa para ele e coloca todo o nome abaixo do nome dele, e coloca tudo abaixo de seus pés. Ele domina todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, porque ele é digno por ter morrido e por ter vencido a morte, por ter vencido o pecado, por ter carregado todo o pecado em suas costas, que era nosso. Ele é digno porque venceu, porque morreu em nosso lugar e pagou alto preço com seu próprio sangue para
nos comprar para Deus, nós somos comprados para Deus, nós somos comprados com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então valorizemos esse sangue. Este sangue tem um alto preço, não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver que eles rendiam louvores e se prostravam diante de Deus com harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações aqui, nós vamos ver que é como incenso diante de Cristo. É como um aroma agradável. Nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar nossas orações chegar a Ele como incenso, como um aroma agradável a Deus. Versículo 11. Então olhei e também ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares, de milhões, de milhões. Nós vamos ver que ele ouviu a voz como de muitos anjos ao redor do trono, e também dos seres viventes e dos anciões, que o número era incontável, como de milhares, de milhões e de milhões. E eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aqui eu já disse na aula anterior sobre a importância de nós exaltarmos a Cristo, de nós aprendermos nesta passagem como é glorificar a Cristo, como é glorificar a Deus Pai, como é exaltar a Deus. É rendendo a Ele ações de graça e glorificando a Ele pelo que Ele é, pois Ele é santo, Ele é digno de tomar o selo, o livro e de romper, de desatar, de abrir o seu selo. Ele é digno de ter o reinado, de ter o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele é digno. Ele é digno de todo poder, de toda riqueza, de toda sabedoria, de toda força, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de todas as coisas. Que nós, como servos de Deus, que nós olhamos para dentro de nós, para como está o nosso louvor e a nossa adoração. E nós realmente louvamos e adoramos a Deus. Que nós venhamos cultuar a Deus com o culto racional a Deus, prestando a Ele culto verdadeiro, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Um culto não é para nós ser exaltado, um culto não é para nós ser curado, o culto não é para nós receber bênção, o culto não é para nós receber nada de Deus. A maior vitória que nós já tínhamos de receber de Deus, nós recebemos quando Ele morre e nos compra com seu sangue. Por mais que Cristo, por mais que Deus realize milagres, realize sinais em nosso meio, na tua casa, por mais que nós possamos ir na igreja enfermos e voltarmos curados, por mais que nós possamos ir e ouvir algo tremendo de Deus para a nossa vida, por mais que nós possamos ir e também sermos edificados, que a profecia, uma das suas funções é edificar, mas o centro é Cristo. Louvor, honra e glória somente a Ele, não a homens. Igreja não é lugar de render glórias a homem. Igreja não é lugar de comemorar, fazer comemorações humanas, aniversários, etc., voltando honra ao homem. Por mais que muitas das vezes as pessoas falam: dai honra a quem tem honra, mas o culto é lugar de adoração a Deus. Nada que não faz parte de culto não é para ser feito na hora do culto. Por mais que seja feito num outro momento ou algo específico a isso, tudo bem, pois ali são 4 paredes e apenas muitas das vezes usa o lugar, usa o pátio, usa um lugar reservado. Mas na hora que se trata de culto, hora de culto público, de adoração ao Senhor, é momento de glorificar e de exaltar somente a Deus, que é digno, que é santo e é digno de toda exaltação, de toda glória e louvor que possa ser dado ao seu nome, que possa ser dado, porque nós nunca conseguiremos o glorificar e exaltar da maneira que ele merece. Também ouvi todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciões também se prostraram e adoraram. A gente vai ver aqui no versículo 13, que todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra renderam glórias a Cristo, e que a Ele é dado o domínio pelos séculos dos séculos. E os seres viventes concretizam
dizendo amém. Que assim seja. E novamente os anciões se prostram e adoram. É uma visão linda, algo que a gente for refletir, for procurar, pelo menos imaginar em nossa mente. É algo muito lindo. E nós vamos ver o resumo deste capítulo, que Cristo, Ele é o único digno de tomar o livro e desatar o selo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos comprar para Deus, para sermos um povo separado para Deus, para sermos um povo santo, separados para glorificar e exaltar a Deus, para ser um povo peculiar de Deus. Nós vamos ver que Cristo morreu para nos comprar e por isso que Ele recebe todo o poder e domínio em sua mão. Aqui nós vamos ver nessas sessões paralelas Cristo recebendo o poder. Nós vamos ver que isso aqui que nós acabamos de ler não é algo que vai acontecer daqui a alguns anos, não é algo que vai acontecer por um período apenas antes da volta de Cristo. Nós vamos ver que nós já estamos vivendo o Apocalipse, como eu já disse em aulas anteriores. Irmãos, aqui mostra a ascensão de Cristo ao céu. Mostra Cristo tomando a posse de todo o seu domínio, de todo o seu reinado. Nós vemos uma visão do céu assim quando Cristo ele é assento ao céu, quando Cristo sobe ao céu. Não, isso não é uma visão futura, isso já aconteceu. Cristo já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu. E nós vamos ver que assim quando ele sobe, versículo 7, ele vai e pega o livro da mão direita daquele que está assentado no céu. Assim quando ele sobe, ele recebe todo o poder e autoridade, porque ele cumpriu a missão, o propósito que Deus havia dado a ele. E nós vamos ver na próxima aula, no capítulo 6, que quando ele pega esse livro, ele recebe glória, ele recebe louvor, mas imediatamente ele começa a abrir o livro, que era esse o propósito. Nós vamos ver que João chora por não ver ninguém digno de abrir o livro, por não ver ninguém digno nem de olhar para ele. E nós vamos ver que quando ele abre o livro, as coisas que estão no livro, os selos são desatados e as coisas começam a acontecer. Essas coisas começam a acontecer no momento em que ele abre o livro. Não começa a acontecer apenas no futuro, antecedendo a volta dele. E nós vamos ver que quando ele abre, começa a acontecer, as coisas já estão acontecendo e nós vamos ver que ele abriu assim que ele chegou no céu. Ele abriu assim que ele tomou posse desse reinado, desse domínio. Nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos estudar o capítulo 6, que fala dos 6 primeiros selos. E nós vamos ver Cristo já desatando esses selos, abrindo o livro e revelando a história. História essa que agora está na palma de suas mãos, que ele tem todo o domínio e todo o controle. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a vida dos irmãos de maneira sem medida. E que nós possamos ter o nosso coração sempre voltado para Deus, para louvar, para glorificar, para render glória ao teu nome, pois Ele é o único digno de todo louvor, glória e exaltação. A Ele seja dado todo domínio, toda autoridade, todo poder, pelos séculos dos séculos, em nome do Senhor Jesus. Amém.